Sejam bem-vindos para esse que é o episódio 8 da aula de podcast do curso da Família Eterna. Hoje nós vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre como lidar com o uso da pornografia e o mandamento de multiplicar-se e encher a terra. Bom, nesse episódio eu vou ter então a oportunidade de compartilhar alguns desses ensinamentos, bem como fazer algumas perguntas para a sua reflexão e também compartilhar um pouco daquilo que os profetas têm ensinado a esse respeito. Como nós falamos na aula 7, nosso Pai Celestial concedeu o nosso corpo físico e emoções sexuais como dons sagrados destinados a nos ajudar a cumprir seu plano para a nossa felicidade eterna. Uma das formas pelas quais Satanás nos induz a fazer mau uso desses dons é ao nos seduzir para vermos pornografia, que pode ser definida como qualquer material que mostre ou descreva o corpo humano ou a conduta sexual de maneira a estimular desejos sexuais. Podemos pensar que motivos algumas pessoas apresentam para justificar o uso de pornografia. Muitas pessoas dizem que pode ser um hábito, não consigo parar, ou não prejudica ninguém, ou podem ainda pensar, é algo natural, só uma diversão. Alguns estudos sugerem que é útil para o desenvolvimento sexual e relações íntimas, entre outros pensamentos que podem vir para aqueles que apresentam justificativa para o uso da pornografia. Agora, o que o Senhor ensinou a respeito de resistir à pornografia? As Escrituras, assim como a proclamação ao mundo, nos ensinam um pouco a respeito da importância de resistirmos à pornografia, que é um mal tão comum e presente em nossa sociedade hoje em dia. A produção e o uso de pornografia violam, primeiramente, a santidade da nossa própria natureza divina, do nosso corpo físico, da nossa sexualidade. A pornografia, na verdade, ataca a nossa felicidade com falsas mensagens sobre sexo. A sexualidade saudável pode, de fato, nos trazer alegria e nos ajudar a ter bons relacionamentos, mas a pornografia nos isola dos outros e nos deprime. A pornografia faz das pessoas objetos, encoraja a gratificação egoísta e interpreta erroneamente a sexualidade. Ela nos prejudica física, psicológica, social e espiritualmente. O presidente Dallin H. Oaks ensinou o seguinte a esse respeito: um dos motivos principais do crescente problema da pornografia é o de que, no mundo atual, encontram-se palavras e imagens com conteúdo e influências sexuais espalhadas por toda parte. Elas podem ser encontradas em filmes, programas de televisão, mídia social, mensagens de texto, aplicativos para celulares, propagandas, livros, música e conversas cotidianas. Como resultado disso, é inevitável que todos estejamos constante e continuamente expostos a mensagens sexualizadas. De fato, eh, eu e minha família, nós gostamos de assistir a séries e alguns programas de televisão, de ouvir música, e por vezes nós nem podemos confiar na classificação de um filme ou de séries, porque elas podem indicar que a classificação, por exemplo, seja de 12 anos, 14 anos, e conter conteúdo impróprio, como linguagem imprópria e mesmo pornografia, como está dizendo o presidente Oaks. Você não precisa procurar por pornografia. Ela certamente vai apresentar-se a você e você precisa, na verdade, ter a capacidade de resistir e fugir a ela quando se apresentar por meio de qualquer desses veículos de comunicação, como ensinou aqui o presidente Oaks. O elder Ted R. Callister, dos 70, ensinou: em uma recente sessão de treinamento das autoridades gerais, fizemos a seguinte pergunta: como podemos ajudar aqueles que lutam contra o uso de pornografia? O presidente Russell M. Nelson se levantou e respondeu: ensinem a eles sobre sua identidade e seu propósito. Olha que incrível, né? Quando a gente pega essa citação, em uma recente sessão de treinamento das autoridades gerais, foi feita essa pergunta: como ajudar os que lutam contra o uso da pornografia? Então, os líderes gerais da igreja estão preocupados de fato com o mundo em que vivemos, em que a pornografia se apresenta na vida das pessoas, especialmente da juventude,
da igreja e outros jovens. Mas a resposta do presidente Nelson nos leva a uma reflexão muito mais profunda, né? Ensinem a eles sobre sua identidade e seu propósito, não apenas sobre os males causados pela pornografia, mas se compreendermos nossa identidade e propósito divinos, então será mais fácil saber quem de fato somos e o que o Senhor espera que façamos ou como Ele espera que nós passemos a agir. Como é que a compreensão, uma pergunta para a nossa reflexão, né? Para a sua reflexão. Como é que a compreensão da nossa própria natureza e propósitos divinos, bem como de outras pessoas, pode nos ajudar a resistir à pornografia? Já pensou sobre isso? Como é que compreender a sua natureza e propósitos divinos podem ajudar você a manter-se longe e resistir à pornografia? De fato, à medida em que nós compreendemos nossa identidade e nosso propósito divinos, nós nos achegaremos mais ao Pai Celestial e Jesus Cristo, e eles certamente nos ajudarão a nos proteger contra a influência cada vez maior da pornografia. Então, de maneira sábia, algumas pessoas até utilizam filtros ou outros recursos externos para ajudá-los a evitar a pornografia. Filtros são ferramentas úteis, né? Mas o maior filtro que podemos usar de fato, no final, é o filtro que advém de um profundo e firme testemunho do amor de nosso Pai Celestial e do sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo por nós. Pode ser que alguns de vocês estejam travando uma batalha a fim de manterem-se afastados do uso da pornografia. Ao buscarem o Senhor diligentemente com fé, Ele certamente poderá ajudá-los a curar os efeitos causados pelo uso de pornografia. O presidente Daniel Oakes ensinou: todos precisamos da expiação de Jesus Cristo. Aqueles que se debatem com a pornografia precisam de nossa compaixão e amor ao seguirem os princípios necessários e os passos da recuperação. Não os condenem. Não são pessoas más ou sem esperança. São filhos e filhas de nosso Pai Celestial. Por meio do devido e completo arrependimento, podem tornar-se limpas, puras e dignas de todos os convênios e bênçãos do templo prometidos por Deus. Ok. Bom, discutimos um pouquinho sobre esse assunto, compartilhei algumas coisas a respeito desse assunto, mas gostaria de usar alguns minutinhos para também compartilhar a respeito do mandamento de multiplicar-se e encher a terra, né? Conforme ensinado também por nosso Pai Celestial, pelo Salvador Jesus Cristo e pelos profetas modernos, né? Agora, eu queria trazer uma pergunta aqui para reflexão, antes de compartilhar alguns dos ensinamentos dos profetas, né? Qual é o papel da geração de filhos no plano de salvação do Pai Celestial? E como um casal pode decidir quando ter filhos e quantos filhos ter? Os profetas dos últimos dias ressaltaram a importância da geração de filhos no plano de salvação desde o princípio. E por isso essa pergunta, né? Qual o papel da geração de filhos no plano de salvação do Pai Celestial? A família Proclamação ao Mundo nos ensina o primeiro mandamento dado a Adão. Olha que legal, o primeiro mandamento dado a Adão e Eva por Deus referia-se ao potencial de tornarem-se pais na condição de marido e mulher. Declaramos que o mandamento dado por Deus a seus filhos de multiplicarem-se e encherem a terra continua em vigor. Afirmamos a santidade da vida e sua importância no plano eterno de Deus. Os filhos têm o direito de nascer dentro dos laços do matrimônio e de ser criados por pai e mãe que honrem os votos matrimoniais com total fidelidade. Então, de fato, o primeiro mandamento dado a Adão e Eva referia-se a esse potencial, né? Se pararmos para pensar, a terra foi criada para que os filhos de Deus pudessem vir a essa terra, para que nós pudéssemos vir a essa terra. E, portanto, isso por si só nos ajuda a compreender a importância de gerar filhos no plano de salvação. O elder Neil L. Anderson disse o seguinte, com base na outra pergunta que fiz aqui nesse episódio, e como um casal pode decidir quando ter filhos e quantos filhos ter. Ele ensinou: o momento de ter um filho e o número de filhos são decisões particulares que devem ser tomadas entre marido, a mulher e o Senhor. Essas são decisões sagradas,
decisões que devem ser tomadas com oração sincera e implementadas com grande fé. Irmãos e irmãs, não devemos julgar uns aos outros nessa responsabilidade sagrada e particular. De fato, essa é uma decisão muito pessoal, algo a ser decidido pelo marido, pela esposa e pelo Senhor, em espírito e oração. O Elder Anderson também nos ensina uma lição muito importante no que diz respeito a esse assunto, né, da geração de filhos. Ele disse o seguinte: a geração de filhos pode ser um assunto doloroso para casais justos que se casam e descobrem que não podem ter os filhos que tão ansiosamente aguardavam, ou para o marido e a mulher que planejam ter uma família grande, mas são abençoados com uma família menor. Nem sempre podemos explicar as dificuldades de nossa mortalidade. Às vezes, a vida parece injusta, especialmente quando nosso maior desejo é fazer exatamente o que o Senhor ordenou. Como servo do Senhor, asseguro-lhes que esta promessa é garantida. Os membros fiéis cujas circunstâncias os impeçam de receber as bênçãos do casamento eterno e de ser pais ou mães nesta vida, receberão todas as bênçãos prometidas na eternidade, desde que guarde os convênios que fizeram com Deus. Essa é uma citação importante declarada por outros profetas. Lembro do presidente Hunter, do presidente Hinckley, falando também a esse respeito, né? Que nenhuma bênção será negada aos fiéis que guardarem os mandamentos, quer seja nessa vida ou depois dessa vida. E algumas vezes, de fato, casais podem lidar com essa situação ou esse assunto doloroso de não poderem ter filhos ou de não poderem ter o número de filhos que desejavam ter nessa vida. Mas podemos confiar nessa promessa segura de nossos profetas e apóstolos, de que ao sermos fiéis, ao guardarmos os mandamentos, nenhuma bênção nos será negada, mas teremos direito a todas as bênçãos prometidas, mesmo na eternidade. Ao terminarmos esse episódio de podcast, eu gostaria de compartilhar meu testemunho, de que ao buscarmos a ajuda do Senhor, Ele certamente nos ajudará a resistir a todos os males deste mundo, inclusive a pornografia. E de que, de fato, o Senhor deu um mandamento de que possamos encher a terra e trazer os filhos de Deus como marido e mulher que são legal e legitimamente casados. E deixo esse episódio de podcast em nome de Jesus Cristo. Amém. Não se esqueçam de, ao término desse podcast, acessar ali na descrição o link para registrar a sua presença, registrar que você, na verdade, assistiu esse episódio, para que nós possamos lançar sua presença, ok? Muito obrigado, nos vemos em breve, até mais.